Oi, bom dia. Nós somos o grupo responsável pela apresentação sobre o Simples Nacional. Meu nome é William e posteriormente vou apresentar a Daniele e também a Carolina. Primeiro eu vou começar a falar sobre os tópicos que serão tratados nessa apresentação. Começaremos falando da definição mesmo, sobre o que é Simples Nacional. Depois veremos quais são as características que enquadram uma empresa como empresa de pequeno porte ou microempresa, seguindo algumas situações que levam ao impedimento ou enquadramento como simples, também sobre os tributos inclusos no Documento Único de Arrecadação, que é o DAS, sobre como é feito o cálculo do DAS, sobre o que é o fator R e como se calcula, e por fim, sobre o PGDAS. Então, o que é o Simples Nacional? Simples Nacional é a abreviação para Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E diferente de outros tipos de regimes tributários, como por exemplo o lucro real, ela unifica o recolhimento de tributos e que acaba ajudando, de certa forma, microempresas e empresas de pequeno porte, que são as empresas favorecidas pela Lei Complementar 123 de 2006, e também os tipos de empresas que podem fazer parte do Simples Nacional, porque ela acaba que evita que elas calculem separadamente tributo por tributo. E para se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, a empresa tem que ter a natureza jurídica, ser de sociedade empresária ou sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, que é IRELI, ou ser de empresário individual. E já em relação à receita, para ser microempresa, ela tem que ter receita bruta igual ou inferior a 360 mil, e para ser uma empresa de pequeno porte, ela tem que oferir receita entre 360 mil e 4 milhões e 800 de receita bruta no ano calendário. Aí também é bom frisar que a receita bruta pode ser o produto de venda de bens e serviços, o preço do serviço prestado e também o resultado nas operações em conta alheia. Porém, nesses valores não estão inclusas as vendas canceladas e nem os descontos incondicionais concedidos. Então, do valor da receita bruta, tem que se excluir o valor das vendas canceladas e dos descontos condicionais. Quem está impedido de optar pelo Simples? Então, há algumas coisas que impedem empresas de ser optante pelo Simples Nacional e eu vou citar algumas. Está impedido a empresa de optar pelo Simples que não tenha natureza jurídica de sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, a IRELI, ou empresário individual, que tenha oferido no ano calendário imediatamente anterior ou no ano calendário em curso, receita bruta no mercado interno superior a 4 milhões e 800, ou limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias e serviços. Ou seja, o limite para ser simples é de 4 milhões e 800 para o mercado interno e um adicional de também 4 milhões e 800 para a exportação. Também está impedida a empresa que tenha oferido no ano calendário de início de atividade receita bruta no mercado interno superior ao limite proporcional de 400 mil multiplicados pelo número de meses em funcionamento no período, inclusive as frações de meses, ou ao limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias e serviços. E para ficar melhor exemplificado, eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor que a empresa Ômica, aberta em 12 de 5 de 2018, deseja optar pelo Simples Nacional, a partir de janeiro de 2019, pelo fato de ter iniciado suas atividades no ano calendário 18, imediatamente anterior ao da opção sujeitos ao limite proporcional de 3 milhões e 200, que é 400 mil vezes 8 meses. Poderá então optar pelo Simples Nacional desde que não tenha ultrapassado o limite proporcional em 2018. Esse limite de 400 mil é para empresa de pequeno porte e para microempresa é 30 mil por mês, proporcionais. Vamos voltar aos exemplos de impedimento. Também as empresas estão impedidas de fazer parte do Simples Nacional, as empresas cujo capital participe outra pessoa jurídica, que seja filial, sucursal, agência ou representação do país de pessoa jurídica com sede no exterior. A empresa
cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico, diferenciado nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. E para essa também vou dar um exemplo. Ou que João é dono da empresa A e faz parte do capital da empresa B e C. Pode-se ver nessa opção aqui que a receita bruta da empresa A é 1 milhão, a receita bruta da empresa B é 2 milhões e a receita bruta da empresa C é 1 milhão e 500, totalizando 4 milhões e 500. Como o limite é 4 milhões e 800 para o Simples Nacional, nesse caso pode, nessas três situações, pode as três empresas fazer parte dos Simples Nacionais. Já vamos supor que o João faça parte da empresa A, que ela tem a receita bruta de 2 milhões, e a receita B, a empresa B tem a receita bruta de 2 milhões também, e a empresa C tem a receita bruta de 1 milhão e 500, totalizando 5 milhões e 500, ultrapassando o limite de 4 milhões e 800 pelas empresas que enquadram o Simples Nacional. Nesse caso não pode, e essas três empresas não poderão fazer parte do Simples Nacional. Voltando aos casos de impedimento. A empresa cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, não beneficiada pela Lei Complementar 123 de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4 milhões e 800. A empresa cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4 milhões e 800. A empresa constituída sob forma de cooperativa, salvas de consumo, as empresas que participem do capital de outra pessoa jurídica, a empresa que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores imobiliários e de câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdências complementar, a empresa que resultante de remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores, ou seja, se a empresa é resultante de cisão, você tem que esperar pelo menos 6 anos para fazer parte do Simples. Constituída sob a forma de sociedade por ações, SA não pode fazer parte do Simples Nacional. Que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas. Que exerça atividade de importações de combustíveis. Que exerça atividade de produção ou venda no atacado de cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munição e pólvoras, explosivos e detonantes, cerveja sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto a partir de 2018, as produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias. Agora eu vou falar sobre o DAS, que é o Documento Único de Arrecadação, que é como serão recolhidos os tributos das empresas optantes pelo Simples Nacional, e nele está incluso os seguintes tributos: Imposto sobre a renda da pessoa jurídica, IRPJ, Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Contribuição para PIS, PASEP, Contribuição Patronal Previdenciária, CPP, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. Porém, o recolhimento do Simples Nacional pode incluir também outros tributos, além desses que eu falei, né? E esses devem ser recolhidos de forma separada. E também, com esses que eu citei, também pode ser recolhido de forma separada, que pode ser, por exemplo, a contribuição para o PIS, PASEP, COFINS e IPIs incidentes sobre a importação. Agora, sobre o MEI, ele paga uma quantia fixa por mês.
que é feita da seguinte forma. O valor mensal é pago pelo MEI, varia de acordo com o setor econômico. O registro, o MEI passa a ter a obrigação de contribuir para o INSS ou Previdência Social, sendo de 5% sobre o valor do salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS para o Estado, que são para aquelas atividades de indústria, comércio e transporte de cargas intermunicipal e interestadual, ou R$ 5 de ISS para o município, que é a atividade de prestação de serviço e transporte municipal. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma empresa de comércio. O salário mínimo hoje está em 1.045, aplicando 5% dá 52,25 de INSS. Com o ICMS de R$ 1, dá o total de 53,25 devido por mês por essa empresa. Agora eu vou deixar para a Daniele, que ela vai falar sobre as contas do DAS para os outros tipos de empresa. Olá, meu nome é Daniele e agora eu vou falar um pouquinho a respeito do cálculo do DAS. Antes da gente entrar de fato na fórmula, como é feito o cálculo, de onde vêm as variáveis, é necessário que a gente entenda que o Simples Nacional ele é dividido em 5 anexos. Esses anexos estão divididos de acordo com as atividades econômicas da empresa, das empresas em geral. Então, no anexo 1 nós temos as atividades de comércio, no anexo 2 nós temos as atividades de indústrias, e nos anexos 3, 4 e 5 nós temos aquelas atividades que são prestadoras de serviço e aquelas empresas, né, que são prestadoras de serviços. Posteriormente, nós vamos mostrar quais atividades estão classificadas em cada anexo, tudo certinho. Aqui agora também é necessário que a gente entenda a fórmula. A fórmula, quando a gente bate o olho assim, ela parece ser meio complicada, porém a gente estudando certinho cada uma das variáveis, a gente vê que não é tão complicada assim. Primeiro, dentro das chaves, nós temos o RBT12. Esse RBT12 é a receita bruta dos últimos 12 meses que a empresa teve, multiplicado pela alíquota nominal, que a gente vai achar essa alíquota dentro do anexo que a empresa está classificada e dentro da faixa que ela está classificada também. Essa faixa ela é classificada de acordo com o faturamento que ela teve nos últimos 12 meses. Posteriormente, nós vamos tirar a parcela a deduzir, que também está lá na tabela do anexo. E quando a gente resolver essa equação, nós vamos dividir tudo pelo RBT12 dos últimos 12 anos, dos últimos 12 meses, perdão. E aí a gente vai achar aquilo que a gente chama de alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva a gente vai aplicar em cima do faturamento mensal de determinada atividade. Então, se tiver mais de um tipo de atividade na empresa, é necessário fazer em cada uma dessas atividades separado. E aqui é importante a gente destacar que a empresa ela pode optar por duas formas, ou pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Então, se ela optar pelo regime de caixa, ela vai pegar aquilo que de fato a empresa recebeu no mês. Então, vamos supor, se eu faturei lá 50 mil reais, mas eu recebi só 20 mil reais, então eu vou aplicar a minha alíquota efetiva em cima daquilo que eu de fato recebi. E depois o restante que ela vier a receber, a gente vai aplicando a alíquota nos seus respectivos meses de recebimento. A outra forma, antes de passar, é necessário que a gente deixe claro que mesmo que a empresa opte pelo regime de caixa, quando ela for informar no PGDAS, que a gente vai ver mais para frente também o que significa, é importante que ela também, mesmo assim, ela coloque qual foi o seu faturamento mensal. Mas se ela optar pelo regime de competência, ela vai colocar aquilo que de fato ela faturou. Então, se eu faturei 50 mil no mês, é sobre aqueles 50 mil que eu vou aplicar a minha taxa efetiva. Aqui agora nós temos o anexo 1, que é a atividade de comércio. Obviamente, estão aquelas atividades de comércio, as empresas comerciais e etc. Então, aqui a gente tem que são aquelas atividades de revenda de mercadorias, além das atividades de comercialização de medicamentos e produtos magistrais, produzidos por manipulação de fórmulas, quando não for sob encomenda, no próprio estabelecimento. Aqui está aquela tabela que eu disse para vocês, então aqui para a gente conseguir entender certinho como ela funciona. Aqui nós temos a receita bruta em 12 meses da empresa, aqui a alíquota nominal, aquela que eu disse para vocês, e aqui o valor a deduzir. Então, vamos supor, se a empresa faturou até 180 mil reais, ela está classificada na primeira faixa sobre uma alíquota de 4%.
sem nenhum valor de parcela a deduzir. E assim, de acordo com o que vai aumentando o seu faturamento, ela vai descendo de faixa. Quanto maior a faixa, maior a alíquota nominal, mas também maior o valor da parcela a deduzir. Aqui nós temos uma segunda tabela. Essa tabela ela se diz respeito a distribuição, a repartição, né, dos tributos, o percentual de distribuição dos tributos que é feito lá no Tesouro Nacional. Como dito anteriormente, o DAS ele é pago e aí quando chega no Tesouro Nacional, ele vai e faz a repartição para os seus respectivos órgãos de origem. Então, aqui, vamos supor, se ela está na primeira faixa, 5,5% diz respeito ao RPJ, 3,5% à contribuição social sobre o lucro líquido e etc. Então, aqui, quando cair no Tesouro Nacional, essas são as alíquotas de repartição para os seus determinados órgãos. Aqui a gente tem um exemplo bem simples, só para identificar mesmo, para deixar mais claro na nossa cabeça como funciona esse cálculo do DAS. Então, nós temos uma empresa comercial com faturamento de 250 mil no mês. Ela está classificada dentro da quinta faixa por ter uma receita de 3 milhões nos últimos 12 meses, sobre uma alíquota de 14,30% e uma parcela a deduzir de 87.300. Vou voltar na tabela para a gente conseguir identificar de onde vieram esses valores. Eu falei que ela teve um faturamento de 3 milhões nos últimos 12 meses. Quando a gente vem na quinta faixa, a gente consegue identificar que de 1.800.000 a 3.600.000, ela está sobre uma alíquota de 14,3%, como a gente viu lá, e uma parcela a deduzir de 87.300. Então, quando a gente aplica na fórmula, a gente vai resolvendo de acordo com a equação matemática mesmo. Então, a gente resolve primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por fim, as chaves. Quando a gente resolver esses valores, a gente vai encontrar em 11,39% é a nossa taxa efetiva, nossa alíquota efetiva. E aí a gente vai aplicar sobre o nosso faturamento mensal de determinada atividade. Aqui, esse exemplo é sobre uma empresa de faturamento de regime de competência, então ela vai aplicar sobre o seu faturamento total mensal. Quando ela aplicar essa alíquota efetiva, ela vai achar o valor do DAS de R$ 28.475. A partir daqui, vai ser aplicado aqueles percentuais de repartição dos tributos, indo cada valor para o seu respectivo órgão. Aqui no anexo 2, nós temos as indústrias, as empresas de indústria. Então, obviamente, são aquelas empresas de indústria que prestam atividade industrial. Aqui nós temos a tabela, é a mesma coisa, só que aqui sempre 0,5% a mais em cada faixa. Essa é a diferença. Aí, lógico, vai aumentando o valor da parcela a deduzir, mas a gente pode ver aqui, só um exemplo. Aqui nós temos a alíquota nominal no valor de 4%. Então, lá na indústria, a gente vai ter uma alíquota nominal de 4,5%, sempre 0,5% a mais. Aqui um exemplo para a gente deixar claro também. Uma empresa industrial com faturamento de 140 mil no mês, ela está dentro da quarta faixa, onde teve um faturamento de R$ 1.680.000 nos últimos 12 meses. A alíquota, então, é 11,2% e tem uma dedução de R$ 22.500. No anexo 2, por ser uma empresa industrial. Vou voltar no anexo para a gente ver. Então, ela teve... tá aqui. 1.680.000, a gente vem aqui na quarta faixa, de 720.000 a 1.800.000. Então, ela está aqui, 1.680.000, sobre uma alíquota nominal de 11,20% e uma parcela a deduzir de 22.500. Aqui embaixo a gente consegue ver a repartição, normalmente igual a gente viu no exemplo anterior. A gente aplica na fórmula e aí a gente vai encontrar um DAS de R$ 13.804. E a partir daqui vai ser aplicado lá quando no Tesouro Nacional, o governo que faz essa repartição, para os seus respectivos órgãos. Por isso, ser unificado o imposto. Já no anexo 3, nós temos as atividades prestadoras de serviço, aquelas empresas que prestam serviço. Então, estão enquadradas no anexo 3. Transporte municipal de passageiros e de cargas em qualquer modalidade, agência de viagem e turismo, corretagem de seguro, entre outros. Posteriormente, a Carol vai mostrar para a gente mais ou menos a diferenciar quais são as atividades do anexo 3 e do anexo 5. Mas aqui nós temos a tabela normal também pelas 6 faixas e o percentual de repartição desses tributos.
Aqui a gente consegue ver que a alíquota nominal, a menor do anexo 3, começa em 6%, não mais em 4% ou 4,5%, e vai crescendo de acordo com que o faturamento da empresa vai aumentando também. Já no anexo 4, também prestador de serviço, estão aquelas atividades de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sobre a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, serviço de vigilância, limpeza ou conservação e serviços advocatícios. Aqui, normalmente, nós temos a tabela, onde aqui a gente pode ver que já voltou para os 4,5% e vai crescendo de acordo com o que vai aumentando o faturamento da empresa. É aqui a repartição do tesouro, normal. Por fim, nós temos o anexo 5, que também são as atividades de serviço. Aqui no anexo 5, ele é mais importante, não mais importante, mas aqui ele tem um maior... A gente precisa ter uma maior atenção aqui no anexo 5. Por quê? Esse anexo ele está sujeito ao fator R. Então, todas as empresas que estão enquadradas no anexo 5, elas estão sujeitas ao fator R. Posteriormente, a Carol vai mostrar para a gente o que é, como é feito, e aí vai dar para a gente entender melhor. Mas as atividades do fator R estão aquelas que são prestadoras de serviço quando o fator R for inferior a 28%, ou 0,28%. Quando for superior a esse 0,28, ela passa a se enquadrar no anexo 3. Então, ela vai sofrer as alíquotas do anexo 3, mas somente se for superior a 28%, o fator R. Alguns exemplos: academias de atividades físicas, desportivas, de natação, escolas de esportes, medicina, inclusive laboratorial, enfermagem, auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração, entre outros. Como eu disse, a Carol vai mostrar para a gente como a gente consegue identificar no dia a dia onde cada uma das empresas estão, como eu consigo ver em qual tipo de atividade a minha empresa está incluída e tudo mais. Geralmente a gente vê pelo KNAI da empresa, a atividade prestadora que ela está servindo. A empresa, quais são as suas atividades, né, econômicas que ela está prestando, pelo KNAI. Existe atualmente alguns sites que quando a gente entra, digita o KNAI, automaticamente a gente já consegue ver em qual anexo ela tá incluída. Mas é isso, é importante a gente lembrar que no anexo 5 estão aquelas empresas que estão sujeitas ao fator R. E aqui, por fim, a gente tem a tabela do anexo 5, anexo sendo de serviço, e aqui a gente precisa entender que as alíquotas aqui elas são bem maiores. Então, dependendo do fator R da empresa, da folha de pagamento dessa empresa, não compensa que a empresa esteja classificada nesse anexo. E aí é papel do contador estudar certinho qual o faturamento da sua empresa, qual o comportamento dela, para ver se compensa ela ficar dentro do anexo 5 ou se é melhor ela passar para o lucro presumido. Bom, acho que é isso. E no mais, a Carol vai explicar para a gente como funciona o fator R, certinho no site, onde a gente consegue identificar quais são as atividades, onde elas estão classificadas, e também o PGDAS. Certo? Obrigada. Até. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fator R. Então, o que é o fator R? Basicamente, é uma alíquota que relaciona os gastos com folha de pagamento de uma empresa com a receita bruta oferida nos últimos 12 meses. Então, se essa empresa ela tem um alto gasto com folha de pagamento, então ela vai ter um maior fator R e isso vai possibilitar que ela mude de anexo. Se ela está no anexo 5, ela vai passar para o anexo 3. E isso vai reduzir as alíquotas a ser aplicadas ali na base de cálculo para saber o valor a pagar de Simples Nacional. Mas não são todas as empresas que podem fazer o uso do fator R. Como a Dani já mencionou, são as empresas que estão listadas no anexo 5 e essas empresas daquelas atividades podem passar para o anexo 3 a depender ali do valor do fator R. Então aqui a gente trouxe uma resolução da Receita Federal. E aqui no artigo 25
tem aqui as atividades que estão previstas em cada anexo. Então, aqui, revenda de mercadorias no anexo 1, anexo 2 é venda de mercadorias industrializadas, anexo 3, prestação de serviços. E aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, prestação de serviços tributados na forma prevista no anexo 3 dessa resolução, quando o fator R for igual ou superior a 0,28 ou na forma prevista do anexo 5 dessa resolução. Então, são essas atividades aqui, ó, nesse rol de atividades, ó, administração e locação de imóveis de terceiros, academias de dança, academia de atividades físicas, tem aqui também fisioterapia, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, medicina veterinária, odontologia e prótese dentária, psicologia, arquitetura e urbanismo. Então, essas aqui, auditoria, né? Então, essas atividades aqui que estão listadas aqui, elas podem passar para o anexo 3, a depender do fator R. E como que é feito o fator R? Então, a gente tem aqui a fórmula, a folha de pagamento dos últimos 12 meses e a receita bruta dos últimos 12 meses. A gente faz um dividido pelo outro e se for superior a 0,28, essa empresa passa para o anexo 3. Se for inferior a 0,28, permanece no anexo 5. E aqui uma observação importante, é que esse cálculo ele é feito mensalmente. Então, pode ser que em janeiro essa empresa faça ali o cálculo do fator R e seja superior a 0,28. Então, ela vai para o anexo 3. E pode ser que em fevereiro seja inferior a 0,28, ela faça ali algumas demissões. Então, ela vai para o anexo 5, vai ser tributada conforme o anexo 5. Basicamente, o fator R é isso. Então, a gente tem aqui um exemplo. Academia de dança. Em janeiro, a folha de pagamento era de 80 mil dos últimos 12 meses e receita bruta de 200 mil dos últimos 12 meses. Faz 80 mil dividido por 200 mil, 0,4. Então, ela vai para o anexo 3, vai ser tributada conforme o anexo 3. Um outro exemplo. Em fevereiro, folha de pagamento de 10 mil dos últimos 12 meses e a receita bruta de 200 mil dos últimos 12 meses. 10 mil dividido por 200 mil, 0,05, então fica no anexo 5 e vai ser tributada conforme as alíquotas do anexo 5. Agora, rapidamente, nós vamos falar sobre o PGDAS, para finalizar a nossa apresentação. O que é o PGDAS? O PGDAS é um programa que vai gerar os documentos de arrecadação do Simples Nacional, aquela guia que as empresas pagam, que é o DAS. Então, é um aplicativo em que o contribuinte efetua os cálculos do tributo devido. E essas informações são prestadas todo mês e de caráter declaratório. Então, aqui os prazos. As informações deverão ser fornecidas mensalmente até o vencimento do dia do pagamento dos tributos. A guia do DAS, que é a guia do Simples Nacional, ela vence todo dia 20 do mês subsequente da apuração. Então, se eu tenho ali a apuração de janeiro, vai vencer no dia 20 de fevereiro. E ainda que essa empresa não tenha auferido receita no mês, as informações devem ser enviadas à Receita da mesma forma. E aí, lá no campo de receita bruta, vai ser zero, né? Não vai ter receita. E temos aqui uma multa por descumprimento, caso alguma empresa forneça informações erradas ou não forneça informações para a PGDAS. Então, em caso de ausência de prestação de informação ou efetuação fora do prazo, a multa é de 2% ao mês calendário a partir do quarto mês do ano subsequente à ocorrência do fato gerador. E está limitado a 20%, observado uma multa de R$ 50 por mês. E também R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Então, após fazer os lançamentos no PGDAS, que a empresa
consegue tirar a guia, que é o DAS, para fazer o pagamento do Simples Nacional. Pessoal, essa foi a nossa apresentação sobre o Simples Nacional. Espero que vocês tenham gostado.